crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Nerd na TV que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. É isso aí, galera, este é o Nerd na TV, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. Hoje vamos fazer uma continuação aí do nosso vídeo sobre o fantástico Jaspion, tá? Esse herói que roubou o coração dos brasileiros aí, né? Quando exibido pela TV Manchete dos anos 80. Teve um breve retorno nos anos 90, né? Onde foi exibido pela TV Record, tá? E após um hiato aí, né, onde só os fãs fervorosos, né, compraram aí os DVDs, né, lançados aí na primeira metade dos anos 2000, né, o Jaspion ele retorna com o projeto de um filme que ainda está em processo aí de pré-produção, né, e um quadrinho, né, desenhado em estilo mangá, publicado pela JBC em parceria com a Sato Company. Interessantíssimo, tá, galera? Para analisar o roteiro a gente vai fazer aí alguns spoilers, tá? A gente espera não estragar muito a experiência de quem ainda não leu, né? A gente recomenda, inclusive, o trabalho ficou muito legal, tá? E vamos aí, galera. Os desenhos do Michel Borges, tá? Não tem nem muito o que criticar, gente, tá? Os desenhos eles fazem jus aí o que eu imaginava que seria o mangá do Jaspion, né? O Ricardo Kurosaki, né? Ou Seiki Kurosaki, ele tinha a cara de mangá, né? É engraçado, depois que os animes eles explodiram no Brasil, aí no ocidente, né? Quase uma década depois de Jaspion, a gente vê aquelas caretas que os personagens, né, de anime fazem. Depois você vai ver o Jaspion de novo, nossa, o Seiki Kurosaki ele tem cara de mangá, né? Ele tem uma cara de desenho animado japonês, né? As caretas que ele fazia em especial no início do seriado, não apenas ele, mas a Ari também fazia umas caretas bem típica de mangá. Você consegue imaginar aquela gota na cabeça deles, tá? Eles envesgam os olhos, né? O tom das aventuras tinha essa característica, né? E aqui a gente vê que o Michel Borges, ele deu um trato legalzão, né? Tá de acordo, tá? O Jaspion, ele tá bem o Jaspion do início da série, tá com um Black Powerzão legal, bem estiloso, tá? Usando a roupa que ele usou em todos os episódios, tá? Espero que ele tenha várias iguais, né? Que não seja a mesma, exatamente a mesma o tempo todo, né? Não já tá andando sozinho, né? 30 anos depois ele tá andando sozinho essa roupa, né? Os alienígenas, muitos dos quais, inclusive, né, reapareceram logo nas primeiras páginas. A gente percebe isso, que são fanservice aí, né, especial aí do primeiro episódio. Ele quis fazer essa conexão aí das primeiras páginas com o primeiro episódio de Jaspion, tá? E a gente vê, né, realmente, como a ideia, pela primeira vez é deixado claro que o Jaspion, a fisiologia dele é diferente da de um terráqueo, tá? A princípio dava a impressão que ele simplesmente um alienígena que tinha uma fisiologia muito parecida com a de um terráqueo, né? E que usava uma armadura super poderosa. Aqui não, aqui é deixado claro que ele é totalmente diferente. Tá exatamente com a mesma cara, não envelheceu absolutamente nada, tá? A ideia do desenho era essa, que o Jaspion não tivesse envelhecido. Então ele, a paisana, tá muito bem desenhado. De fato, tá a cara do Seiki Kurosaki. Lógico, né? Levando em consideração que o mangá ele tem proporções faciais mais exageradas, aqueles olhos saltados, né? E temos aqui a Ari também, tá muito bem, entendeu? Tá bonitona, mas não tá apelativa, né? Não tinha nem necessidade disso. O seriado todo, salvo o episódio Ataque do Pirossauro, a Ari sempre foi muito discreta, vamos dizer assim, né? Fazendo muito jus à personagem. A Mia não tinha muito segredo, né? Era um bicho estranho, porém bonitinho, né? Muito legais os desenhos dos alienígenas aí do Michel Borges, mas é claro que o que chama de fato a atenção, né, gente? Primeiro são as cenas de batalha, tá? Cenas de ação espetaculares, tá? Você consegue ter uma boa percepção da movimentação que tentou ser passada pelo Michel Borges, tá? Cenários muito bem desenhados e é lógico, gente, o maquinário, tá? Um maquinário fantástico. A Alan Moto Space tá linda, gente. A Alan Moto Space tá uma coisa linda realmente, tá? O Gaibin Tank aparece pouco, mas tá muito legal, tá? Facilmente reconhecível, tá muito bonito de se ver também.
A armadura do Jaspion tá... não tem o que falar, gente. A capa alternativa tá simplesmente sensacional, gente. Tá com acabamento mais bem trabalhado, né? Tá com os efeitos de brilho mais legais, tudo. Tá muito legal mesmo. Já a capa convencional tá um pouco mais simples, mas tá legal também. Tá bem, realmente um trabalho aí feito com carinho por um fã do Jaspion, que é o Michel Borges. A gente vê aí detalhes, né, detalhes internos da armadura do Jaspion, que foram pouco mostrados na série, né, são mostrados mais na abertura, né, da série. A abertura esta que foi mostrada, né, nas primeiras páginas, foi reinterpretada em versão desenho aí pelo Michel Borges nas primeiras páginas, tá? Muito legal, até um fanservice um tanto gratuito, né? Mas eu entendo que essa conexão com os fãs antigos, que são os responsáveis pelo Jaspion ter sucesso a ponto de merecer essa continuação aí extraoficial, mas que eu sempre tratarei como oficial em mangá, né, em quadrinho aqui no Brasil. Não apenas a Metaltex do Jaspion, mas também a Metaltex do Magaren, muito bem feita, muito fiel à Metaltex original. Muito legal mesmo. A armadura do Magaren ela sempre foi visualmente mais bela, né? Mais chamativa que a do Jaspion, né, gente? Frisando mais uma vez, a não ser em cenas de close. Em cenas de close, a armadura do Jaspion era fantástica, tá? Não tem comparação. A gente vê os monstros sensacionais, tá? Na verdade aqui, né, a gente viu poucos monstros, né? Apareceu o Namagederas, apareceu lá o monstro que a Purime e o Gyoru se transformam, se fundem e se transformam no episódio Retorno Satânico, e ele aparece em versão gigante, tá? E aparece, lógico, o Satangos. Nas primeiras páginas eles recontam, né, a história do final do Jaspion, e o Satangos aparece a primeira versão Cthulhu, né, que é o Supremo Satangos, né, o poderoso Satangos. Assustador, tá? No melhor dos sentidos, tá assustador. Se ele fosse refeito hoje, ia dar trabalho, tá? Pra ficar tão bom quanto ficou esse do Michel Borges, tá? E logicamente, o Dylion está fenomenal, gente. O Gigante Guerreiro Dylion está muito perfeito, com cada detalhe que fez do Dylion um dos mechas mais bem produzidos dos anos 80. De fato, visto hoje, o visual do Dylion é moderno. Não tô falando de efeito visual, de explosão, nada disso. Tô falando do visual dele. Até hoje ele é moderno. Como também o do Jaspion, como também o do Magaren. Outros personagens aí, a paisana, muito bem feitos. O Boomerman, fantástico, tá? Aí é que entra a coisa interessante. O Boomerman, ele não é alienígena, ele é humano, então ele envelhece normalmente. O Boomerman, ele tá na casa dos 50 anos nessa história, né? Mas dá a entender que ele, né, como grande atleta que era, grande lutador que era nos anos 80, né, manteve a forma, né? Você vê que tá forte, né? Tá com aquelas rugas, mas tá um atleta ainda. E já outros que não tinham essa característica, como é o caso do Nambara, né, o professor Nambara, já tá um velhinho, já era meio velhinho naquela época e tá bem velhinho agora também, né? Tá um senhorzinho. Também apareceram o John Tiger, tá? Aquele aliado que apareceu apenas em um episódio, né, na série original, com uma armadura um tanto modificada, muito mais arrojada, muito mais legal. Também aparece o Aigaman tá facilmente reconhecível também, tá muito bem feito. Nós temos aqui também Purima, Gyoru e Kiyomasa dão as caras também na história, tá? E aqui a gente vê que o Michel Borges ele tem um domínio muito bom da figura feminina. Ele desenha a mulher muito bem. Ele consegue fazer aquelas proporções exageradas faciais do mangá sem que se torne uma caricatura. Elas estão muito parecidas com as atrizes que as interpretavam. O mesmo, por exemplo, não aconteceu com o Ikki. Não é o Ikki, é o Ikki, tá, gente? É aquele ciborgue dos Quadridemons que apareceu também, né? É mais fanservice do que qualquer outra coisa, né? Não acho que ele era tão necessário nessa história, mas ele tá aí também. E ele já veio uma barba sem o bigodinho, né? Não é que faça tanta falta, mas é curioso. O cuidado com a figura feminina das vilãs foi um pouco maior, na minha opinião, assim, né? Mas nada que atrapalhe. E que tá muito bem desenhado, inclusive. A versão zumbi deles, inclusive, tá muito bem feita. O mesmo a gente pode dizer do Magaren, que é aquela cara de cafajeste que o Junichi Haruta fazia, né, no Magaren. Ele tá muito a cara do Junichi Haruta, o Magaren. Também o Magaren é um personagem tão querido, né, que não teria como não haver esse cuidado, né? E aqui o Masa talvez tenha sido quem sofreu as maiores mudanças aí no visual, mas tá muito bem. Tem uma cara de cínica, ela tem uma cara que varia desse cinismo à agressividade. A ideia de um personagem demoníaco, que o Masa sempre foi, mas talvez a falta de efeitos, né, não permitisse, né, que ela tivesse um visual desses, né? Numa cena em especial onde ela vira a cabeça ao melhor estilo Regan, né? Linda Blair em Exorcista.
É sensacional o efeito da virada de pescoço e a noção de movimento dada pelo Michel Borges nesse momento. Um dos primeiros spoilers aí. Algumas alterações necessárias à história. Uma segunda armadura do Magaren, belíssima, mas é realmente muito difícil você imaginar uma armadura mais poderosa visualmente, né, do que a original do Magaren, né? Esta outra é muito bonita, tá, gente? É uma armadura prateada, tá? Como se trata de um mangá, né, feito aí em preto e branco, tá? É interessante como a gente conseguiu ter uma noção de cor, né? Apesar dessa armadura não aparecer colorida em momento algum. Coisa de quem realmente manja, né, da arte do traço, né? Partes em que a armadura do Jaspion aparece, entre muitas aspas, aí, danificada, né? Tá muito legal o efeito dado pelo Michel Borges também nesse momento. Muito legal realmente, tá? A visão que ele teve das crianças irradiadas pela luz 30 anos depois, né? Agora que elas estão adultas, né? Todas na casa dos 40 anos. Cenas decisivas, cenas de explosões, todas elas realmente muito bem feitas, tá? Um destaque especial para uma sequência colorida, onde rapidamente nós temos aí um vislumbre, né, da armadura prateada do Magaren e um vislumbre também de uma nova versão da armadura do Jaspion em tons dourados. Realmente muito legal, tanto o desenho como a arte final da arte do Michel Borges, tá? Falando um pouco de roteiro, gente, a gente sabe que por mais belo que seja um desenho numa história em quadrinhos, né, ela não se sustenta sem um bom roteiro, né? O roteiro foi feito pelo Fábio Yabu, já conhecido aí, né, ele foi o criador de Combo Rangers. Ele, logicamente, né, gente, a gente tem que entender, uma coisa que preocupou um pouco os fãs com quem eu conversei, quando soube-se aí dessa continuação do Jaspion, seria, de repente, o excesso de fanservice gratuito, né? Eu costumo dizer que uma retomada de um personagem dos anos 80 não precisa ser mais do que um grande fanservice, gente, tá? Desde que isso seja usado de forma oportuna, tudo. Mas eu acho legal quando o cara consegue acrescentar novos elementos sem deturpar a obra original. Essa história de que o mundo mudou e que o herói tem que mudar junto, isso é uma tremenda balela, tá? O herói ele tem que se adaptar sem perder a essência, afinal de contas, um remake, um reboot ou uma retomada, eles só acontecem por causa do público que gostava dele daquele jeito, entendeu? Não adianta ser hipócrita, gente, tá? E aqui o que a gente nota, o roteiro do Fábio Yabu, a princípio a gente percebe justamente isso, um início totalmente fanservice, tá? O Jaspion, ele entra no mesmo bar que ele entrou no primeiro episódio, o mesmo dono do bar lá com cara de sapo, joga uma tampa na boca dele do mesmo jeito. Bastante divertida a sequência, já dissemos, né, maravilhosamente ilustrada aí pelo Michel Borges, tá? E isso tudo continua quando o Jaspion vai pro planeta Drodz e encontra, né, o Namagderaz e o garoto Coco agora crescidos, né? Essa parte, houve aí uma tentativa de dar um propósito ao aparecimento do Coco e do Namagderaz, mas eu sinceramente eu acho que foi um tanto forçado. Na verdade não havia a necessidade desse reencontro, foi apenas pro Coco e o Namagderaz poderem aparecer. Nós vemos aí a história, a origem do Satangos, por exemplo, contada no episódio A Descoberta do Pergaminho, né, no seriado. Ele coloca o Satangos como um titã cósmico, uma entidade cósmica de primeira grandeza, poderosíssima. Não apenas ele, como também o Magaren são mostrados aqui no Jaspion mangá. O Satangos é muito nerfado, gente. Originalmente, o Satangos ele escolhe a Terra como base principal do Império dos Monstros pela falta de poder bélico da Terra, porque o ambiente é propício a isso, a criação dos monstros, apesar de que alguns monstros, né, como o próprio Namagderaz, né, sobrevivem até no vácuo. Mas aqui existe a ideia de que eles se atraíram pela energia negativa existente na Terra, pois eles se alimentavam de energia negativa. Eu não me lembro, né, dessa passagem em Jaspion, tá? Eles eram a própria energia negativa. Eles nasceram da união dessas energias. Ele era a personificação da união dessas energias, o Satangos, né? Então essa origem eu acho que nerfa bastante o personagem. Nerfa bastante. Nada que prejudique. O próprio Dylion, um tanto nerfado na minha opinião, o Jaspion tá um tanto nerfado na minha opinião, tá? É uma consequência, né? Se o vilão ele dá uma caída, o herói cai um pouco também. Todo herói só é um grande herói se enfrenta um grande vilão. Aqui a gente vê também a introdução da Polícia do Espaço, foi muito legal, tendo aí o Tarzan Galáctico como uma espécie de agente da Polícia Espacial. Isso foi legal, tá? Foi legal porque já inclui outros personagens, né, do universo Toei aí, né, dentro da história do Jaspion, tá? Tarzan Galáctico já adulto, né, já na casa dos 30, né, passaram-se 30 ou 35 anos, né, desde a última luta entre Jaspion e Satangos, né, se passa 35 anos depois, se não me engano, então já é um jovem adulto aí.
Você vê aí, foi muito legal também a forma como foi trabalhada aí a relação do Tarzan com o Jaspion. O Jaspion, ele tá um pouco mais puxado pro Jaspion do início da série, mais palhação, mais escoladão, e muita gente achou isso ruim. Pô, mas o cara já derrotou o Satangos, tal, ele salvou o universo. Não, gente, mas vejam bem, do meio da série pra frente a gente só viu o Jaspion em ação, a gente não via mais tanto o Jaspion assim, o cotidiano dele, né, com a Eri e com a Mia, a gente não via mais tanto disso, tá? No final do Jaspion você vê aquela mijada que o Tarzan Galáctico dá na cara dele no último episódio, você vê as atitudes dele estão exatamente as mesmas no começo, ou seja, é provável que em off o Jaspion sempre tenha sido daquele jeito, tá? Então o quadrinho ele explora bastante isso no Jaspion sem perder a seriedade dele durante as batalhas. Ele tá um pouco Homem-Aranha no meio das batalhas, né? Tá mais falastrão durante as batalhas, mas eu acho isso legal. O Jaspion, pelo jeito, como vamos dizer, o jeito atrapalhadão dele, tá me lembrando um pouco o Goku em alguns momentos. Não a ideia de querer ser o mais forte, não é isso não, mas de ser um pouco atrapalhadão, né? Um ingênuo de certa forma, né? Trabalha aí o conflito, né? A relação de pai e filho que ele tem com o Tarzan. Tem alguns conflitos porque o Tarzan tenta ser sério e o Jaspion... Não que o Jaspion não leve as coisas a sério, mas ele é desencanado, é um cara desencanado. Agora, a introdução do Comandante Ko, ou... Não é K.O. não, gente, é K.O. mesmo, tá? Gente, alguém aí se ligou, ou melhor, alguém não se ligou que K e O são as iniciais de Kenji Oba, o ator que interpretou Gavan? E alguém aí não se ligou também que o K.O. é claro que é o Gavan, gente. É claro que é o Gavan, pô. Tarzan, ele tá passeando dentro do Dojiran, entendeu? Que é a nave do Gavan. Então foi um gancho bem interessante esse do Fábio Abu, tá? A história começa a se ambientar na Terra num determinado momento, e aí a gente vê o quê? A ideia de fazer um Japão semelhante ao que era os Estados Unidos lá no gibi Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. País que enfrenta diversos problemas econômicos, né, na história, tá? Diversos problemas com violência, tudo, entendeu? A Kiyomasa consegue convencer de que o auxílio do Jaspion foi um problema, né, na Terra. Ele é o culpado pro Japão estar daquele jeito, usando uma estratégia que ela já utilizava em outros planetas, tá? Criaram uma espécie de culto aí aos Satangos. Os humanos se matavam a partir disso. E aí, discreta referência aí a Cybercops, né? Feita aí no roteiro do Fábio, é muito legal. Agora sim, algumas coisas que me chamam tanto a atenção aí. Primeiramente, o Boomerman, tá? Que é um dos personagens, dos meus personagens preferidos em Jaspion. Eu não entendi muito qual é a dele aqui, tá? Ele faz parte aí de um grupo que tá combatendo aí a organização do Satangos, tá? Que tá ele, tá o Professor Nambara. Muito interessante porque o Boomerman e Professor Nambara e Família Nambara não interagem em nenhum momento na série. Nenhum momento. Eles não se encontram. Não dá nem pra saber se na série se eles têm noção um da existência do outro. Não entendi muito a participação dele nesse roteiro. Não entendi se ele estava amargurado pela forma como as coisas estavam acontecendo. Não entendi se ele realmente desenvolveu uma rivalidade aí com o Jaspion, entendeu? Num dado momento aí ele entrega o Jaspion lá pro Magaren, pra Kiyomasa, e eu não entendi muito bem, eu não consigo aceitar muito bem o Boomerman trabalhando em parceria com o Magaren. Não sei se ele sofreu lavagem cerebral, não sei se ele tinha um outro plano, não entendi muito bem não. Um outro momento aqui me chama a atenção aqui, o dado momento que eles descobrem aí o esconderijo da Kiyomasa, o Jaspion fala, vamos lá, a gente mata a Kiyomasa, tudo, e ele leva meio que um puxão de orelhas do Professor Nambara, que o Professor Nambara fala, não, a gente não faz mais isso, a gente não é bárbaro, tudo, né? Isso foi esquisito. Assim, gente, uma das principais características do Jaspion era a eliminação do vilão. Essa é uma das características que torna o Jaspion um herói diferenciado de sua época. A consciência, inclusive, das pessoas que ele protege de que não tem outro jeito, de que o vilão, ou a gente destrói o vilão, ele destrói a Terra. Então essa bundamolização do Jaspion, eu espero sinceramente, tá, que se for ter sequência esse gibi do Jaspion, que essa bundamolização aí não ocorra. Tá? Sinceramente, o Jaspion não é um herói que tem prazer em matar o vilão, mas ele não é o Super-Homem, gente, tá? Ele não é o Homem-Aranha, não, tá? Esse negócio, não vou matar meu inimigo porque eu não quero ser igual a ele. Isso sim é dos anos 80, gente. Isso sim é coisa do He-Man. Ele não é o Justiceiro, não é o Motoqueiro Fantasma, tá? Não é aquele cara que ele mata a esmo, mas ele entende que ele tá no meio de uma guerra contra uma entidade cósmica poderosíssima, que não tem mais o que fazer. Espero que isso daí não se torne o tom desse roteiro, tá? No mais, eu acho que o Fábio Abu, né, pra não dar muitos spoilers, né, gente?
Acho que ele soluciona muito bem os problemas que vão surgindo na história, tá? Eu achei uma coisa legal, achei as cenas de ação, as cenas de luta narradas pelo Fábio Abu, elas têm uma dinâmica muito mais a ver com quadrinhos ocidentais do que com mangá. Você vê que as lutas num quadrinho japonês, né? Elas têm mais dramaticidade, Carol. É tipo, impressionante esse golpe e tal, que técnica é aquela, mas como ele fez isso? Entende? Já as histórias ocidentais, elas são mais... Já as batalhas são mais dinâmicas, né? Ele tá falando tudo isso enquanto bate. Não tem aquele intervalo entre um golpe e outro, tá? E como o Jaspion, né? Como a gente já havia comentado no outro vídeo, o Jaspion é um herói um tanto ocidentalizado, eu achei legal. Eu não acho que esse estilo japonês e o estilo americano, tá? Haja uma relação de melhor para pior, tá? É simplesmente diferente. Eu gosto muito dos dois, achava que o Jaspion ia puxar um pouco mais pro mangá, mas acho que tá legal. Acho que as cenas de batalha tão dinâmicas, estão com um pouco menos de dramaticidade, mas estão com mais dinamismo. Perde-se uma coisa, ganha-se outra, tá legal pra caramba, tá? E tudo dá a entender, minha gente, que vai haver uma sequência aqui, tá? Que vai haver uma sequência, eu acho que há pelo menos planos para uma sequência, tá? Eu achei muito legal o desfecho da história, tá? Tem um probleminha aí com o processo de autodestruição aí de um ser que todos nós gostamos muito, vai ser muito spoiler isso, tá? Mas também não nada que atrapalhe na sua diversão, gente, tá? O mangá Jaspion, Ingresso de Jaspion, tá? Roteiro do Fábio Abu, arte do Michel Borges, tá? Publicado pela JBC em parceria com a Sato Company. Foi o maior acontecimento das HQs nacionais de 2020, gente. Superou, tá? Superou o episódio Parallax, tá? Da série do Astronauta, do Graphic MSP. Muito bom também esse quadrinho do Astronauta, mas eu achei que o Jaspion superou as expectativas, tá? Fiz minhas ressalvas com relação ao roteiro, tá? Mas eu realmente gostei muito, recomendo, galera. É isso aí, galera. Forte abraço, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Forte abraço, valeu!